O que rolou nos bastidores do Corinthians pegou muita gente de surpresa. A história envolvendo Memphis Depay, Fabinho Soldado e a cobrança judicial contra o clube ganhou um novo capítulo e sinceramente parece roteiro de novela. Segundo fontes internas, o próprio Fabinho Soldado entrou em contato direto com o Memphis e ouviu do atacante algo que ninguém esperava. Ele disse que não sabia de nada. Isso mesmo. Disse que não sabia que os advogados dele tinham entrado com uma cobrança formal contra o Corinthians. O jogador na ligação teria afirmado que quem cuida dessas questões é seu corpo jurídico e que muitas vezes ele mesmo não acompanha de perto essas decisões. Segundo ele, ficou sabendo da situação só depois que tudo já estava circulando, que, convenhamos, é difícil de acreditar. E logo depois dessa conversa, como quem tenta limpar a imagem, ele faz uma postagem com o mapa do Brasil dando a entender que estaria voltando, que vai se reapresentar ao clube, que está tudo certo. Meio que tentando esfriar os ânimos. Mas aí entra a parte que pesa. Dá pra acreditar nessa versão? É o tipo de coisa que divide qualquer torcida. Porque cá entre nós é difícil imaginar um jogador com a experiência dele simplesmente não estar ciente de uma cobrança feita em seu nome contra o próprio clube. Isso não é algo pequeno, não é uma burocracia qualquer. É uma cobrança que sim pode arranhar de vez a relação com o Corinthians. E por mais que ele tente dizer que não sabia, esse tipo de atitude não cola tão fácil. Um advogado pode até agir por conta própria em alguns casos, mas um processo contra um clube do tamanho do Corinthians, isso não acontece sem um aval, sem uma conversa. E mesmo que seja verdade, o que já é difícil de engolir, o estrago já foi feito. Porque tem coisas que mesmo que você tente apagar, a mancha fica. É igual em qualquer relacionamento, às vezes uma frase mal colocada, uma atitude impensada e pronto. Nunca mais volta a ser como era. E com o Memphis parece ser exatamente isso. Desde aquela música criticando o Neto, o clima já não era mais o mesmo. Agora, com essa cobrança em cima do clube, é mais um passo para afastar ainda mais o jogador da torcida. Porque ele até pode estar coberto de razão juridicamente, mas tem momentos em que é melhor escolher a paz do que simplesmente exercer o direito. Não era um salário milionário atrasado, era uma premiação. Tem uma diferença enorme nisso. Era um valor que sim estava pendente, mas que poderia ter sido resolvido com um simples telefonema, uma conversa direta com alguém da diretoria. Chegar já botando na justiça foi falta de sensibilidade. E isso pesa ainda mais quando lembramos onde ele está jogando. O Memphis pode ter uma trajetória europeia, mas agora ele veste a camisa de um clube brasileiro com todos os desafios que isso representa. O salário que ele recebe aqui, poucos clubes da Europa estavam dispostos a pagar. O Sevilha, por exemplo, ofereceu bem menos. E isso mostra que, apesar do talento, ele deveria ter mais noção da realidade local. Não é só sobre bola no pé, é sobre entender o contexto. Se atrasam o salário um mês, beleza, você cobra. 2 meses, tudo bem, chega junto. Mas uma premiação resolvesse na conversa. E o mais curioso é que, apesar de todo esse impacto, o Memphis não tem entregado em campo tudo aquilo que se espera. Foi decisivo na luta contra o rebaixamento no ano passado, ajudou no título brasileiro esse ano sim. Mas na Libertadores nada. Na Sul-Americana nada também. E no Campeonato Brasileiro atual o momento dele é bem apagado. O único destaque foi aquele pênalti mal batido que o goleiro defendeu com tranquilidade. Fora isso, nada demais. Isso faz com que o torcedor olhe para ele com outros olhos. A paciência já não é mais a mesma. O carinho que existia vai se esgotando. Cada erro em campo vai ter mais peso. E é natural que seja assim. Porque o torcedor quer entrega, quer comprometimento. E acima de tudo quer respeito ao clube. Agora, além de Memphis, outra notícia agitou os bastidores do Corinthians: a possível chegada de TT. O atacante revelado pelo Grêmio, que nunca chegou a atuar no profissional por lá, mas brilhou na Europa, virou alvo de interesse do Timão. Ele teve uma passagem marcante no Shakhtar Donetsk, onde chegou a destruir o Real Madrid em uma partida da Liga dos Campeões. Quem lembra dessa atuação sabe do que estou falando. Depois do Shakhtar ele passou pelo Lyon, pelo Leicester, pelo Galatasaray e agora está no Panathinaikos da Grécia com contrato até o meio de 2028. É um vínculo longo que mostra o quanto o clube grego aposta nele.
E o desempenho dele por lá reforça isso. Na temporada 2024-2025 foram 11 gols e 3 assistências em 49 partidas. Números sólidos de um atacante que mantém regularidade. Diante disso, o Corinthians resolveu agir. Fez uma consulta aos empresários do atleta para saber a possibilidade de um empréstimo. Só que aí vem a parte complicada. Apesar do interesse, a resposta dos gregos pode ser um banho de água fria. Já circula a informação de que o Panathinaikos não quer negociar o jogador nem mesmo por empréstimo. E não é só o Corinthians que está de olho, o Cruzeiro também teria sondado o jogador e a resposta foi a mesma. Nada feito. Então fica difícil imaginar que essa negociação avance. A não ser que os gregos estejam de olho em reforçar o elenco com outros nomes e abram espaço. Mas no momento não parece provável. A diretoria do Corinthians vai continuar tentando, aguardando uma resposta oficial, mas a realidade é dura, não tá fácil trazer reforço de peso sem abrir o cofre. E sinceramente, se o clube quer voltar a competir em alto nível em torneios continentais, vai ter que pensar grande. Por que depender só de jogador que vem por empréstimo ou de oportunidade de mercado não vai resolver? E é aí que entra o ponto-chave dessa discussão toda: o que o Corinthians quer ser a partir de agora, porque uma coisa é certa, não dá mais para ficar nesse meio termo oscilando entre apostas de risco e tentativas de contratação que não se concretizam. O torcedor tá cansado de ver nomes interessantes sendo ventilados, mas sem desfecho. A diretoria tem que tomar decisões mais assertivas, traçar um plano esportivo com mais ousadia e menos improviso. O time precisa de reforço sim, mas precisa de reforço que chegue para resolver. Não dá para ficar tentando encontrar jogador bom e barato em um mercado inflacionado em que os clubes europeus, árabes e até sul-americanos estão cada vez mais agressivos. A concorrência aumentou e o Corinthians precisa entender isso se quiser voltar a ser protagonista. A situação do TT é um exemplo claro. É um jogador que cairia como uma luva, jovem com experiência europeia, habilidade no 1 contra 1, leitura de jogo ofensiva e, acima de tudo, regularidade. Ele não é mais só uma promessa. Ele já é realidade, já mostrou que pode decidir, já viveu jogos grandes, já enfrentou os gigantes da Europa. Não é um atleta que viria para se adaptar, viria pronto para vestir a camisa e jogar. Mas aí esbarra naquele velho obstáculo, a realidade financeira. O Corinthians quer, mas não consegue pagar. E o que acontece? Vem outro clube e leva. É o famoso namorou e na hora do vamos ver ficou só olhando. E enquanto isso, o elenco atual vai se desgastando. A paciência da torcida vai diminuindo. A cobrança aumenta. Porque a exigência está alta. E não é para menos. O torcedor viu esse elenco ser campeão brasileiro recentemente. Então a régua subiu. O nível de entrega que se espera agora é outro. Ninguém vai aceitar menos do que aquilo que o time já mostrou que é capaz de fazer. E se não vierem nomes que cheguem para mudar o patamar, a pressão vai estourar nos que já estão ali no dia a dia carregando esse peso. E nesse cenário a questão emocional do elenco começa a pesar. Porque por mais que seja um grupo experiente com nomes importantes, todo mundo sente. O clima não é mais leve. A cobrança externa afeta. O vestiário sente. Quando você tem jogador sendo vaiado, torcida dividida, atleta pedindo paz nas redes sociais, é sinal de que algo está fora do lugar. E aí o desempenho em campo cai. Não é só questão de tática de treino. É o ambiente que influencia diretamente. E quando esse ambiente começa a azedar, tudo fica mais difícil. E o Memphis, querendo ou não, virou um catalisador desse incômodo. O cara que num dia era símbolo de esperança e no outro virou motivo de desconfiança. E esse tipo de transição é difícil de reverter. Porque no futebol confiança é tudo. O jogador entra em campo e sente o clima. Sente o olhar desconfiado da arquibancada. Sente o silêncio depois de um erro. Sente o julgamento em cada movimento. E isso vai corroendo por dentro. Por isso que a relação torcida e jogador é sagrada. Quando se quebra, só uma grande entrega em campo reconstrói. E o Memphis vai ter que remar muito para reconquistar esse espaço. Não vai bastar fazer o básico. Vai ter que se doar, mostrar humildade, reconhecer o erro e principalmente fazer a diferença dentro das 4 linhas. Mas o que preocupa mais é que ele parece não entender a gravidade do que aconteceu. A postura pública dele não ajuda.
Não tem sinal de autocrítica. Parece aquele cara que acha que pode resolver tudo com um post no Instagram com uma legenda motivacional. E não é assim. O torcedor quer verdade, quer compromisso. Quer ver o cara correr até o fim, se indignar quando perde e comemorar com o escudo na mão quando ganha. Isso não se pede, isso se sente. E quando o torcedor sente que o jogador está distante, a conexão se perde. E reconquistar isso é difícil. E é isso que o Corinthians vai ter que trabalhar daqui para frente, resgatar essa conexão. Não só do Memphis com a torcida, mas do time inteiro com o povo corintiano. O Corinthians é um clube diferente que respira emoção, que vive do suor, da luta, da entrega. Não adianta vir com pose de estrela e currículo de Europa se não entender o que representa essa camisa. E isso vale para todo mundo que chegar. Se o TT vier, ótimo. Mas que chegue sabendo onde está pisando. Que entenda que aqui não basta ser habilidoso. Tem que ser guerreiro. Tem que entender que aqui cada dividida vale como um gol. Que o torcedor vai gritar mais forte por um carrinho salvador do que por uma firula no meio-campo. O Corinthians é a alma. É sangue. É coração. E todo jogador que veste essa camisa precisa saber disso desde o primeiro dia. Porque se não souber, não vai aguentar o peso. O peso de carregar uma das maiores torcidas do mundo nas costas. O peso de jogar cada jogo como se fosse final. O peso de representar milhões de pessoas que colocam o clube acima de tudo. E se não tiver pronto para isso, é melhor nem vir. Por isso esse momento é decisivo. O Corinthians está num ponto de virada. Ou assume o protagonismo e começa a agir como time grande que é, buscando reforços com personalidade, fazendo uma limpa onde tem que fazer, ou vai continuar patinando. Vai continuar nesse ciclo de esperança frustrada, de projeto que não anda, de torcida desconfiada. E o torcedor já deu sinais de que não vai aceitar isso por muito mais tempo. A paciência tem limite. O amor é eterno, mas a fé na gestão e no projeto esportivo não é incondicional. E é isso que a diretoria precisa entender. Não é só sobre números. É sobre sentimento. É sobre não trair a história que foi construída com tanto suor. O Corinthians não pode ser pequeno nas suas atitudes. Porque o clube é gigante na sua essência. E é isso que está em jogo agora. O futuro. O que o Corinthians quer ser nos próximos anos. Um clube que se apequena por medo de ousar, ou um time que encara de frente seus desafios, que monta elenco para brigar de verdade, que se impõe dentro e fora de campo? A resposta começa agora com as escolhas que forem feitas neste momento. O Memphis vai ter que provar que ainda merece o espaço que tem. E o clube vai ter que decidir se continua apostando em soluções paliativas ou se vai dar um passo à frente. Porque o Corinthians é muito mais que resultados. É sentimento. E quando esse sentimento se rompe, quando a alma do time se perde, nenhum título conserta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rumores dos bastidores do futebol paulista estão ganhando força após uma declaração polêmica do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Segundo informações que circulam entre conselheiros e figuras ligadas ao poder municipal, o chefe do executivo teria sinalizado a intenção de ajudar o Corinthians a quitar a dívida do estádio de Itaquera, uma pendência que há anos assombra os cofres do clube alvinegro. Embora nenhuma medida concreta tenha sido anunciada até o momento, o simples aceno de Nunes em direção ao Parque São Jorge já foi o suficiente para levantar sobrancelhas e acender o sinal de alerta entre rivais e setores políticos. O assunto teria sido comentado nos corredores da prefeitura durante encontros recentes, em tom de promessa ou, ao menos, de disposição política para encontrar caminhos que possam aliviar o fardo financeiro da Arena Corinthians, um empreendimento que desde a Copa do Mundo de 2014 carrega cifras bilionárias e imbróglios judiciais. Fontes próximas à administração municipal indicam que o apoio não viria na forma direta de repasses financeiros, mas possivelmente por meio de incentivos fiscais, intermediação de acordos com credores, ou até mesmo parcerias público-privadas que envolvam a exploração comercial do entorno do estádio. Nada confirmado, claro, mas o burburinho já se espalha pelas rodas políticas e esportivas. A possibilidade reacende debate sobre a relação entre o poder público e os grandes clubes de futebol.
Se por um lado há quem defenda que a arena é um equipamento importante para a zona leste da capital, gerando empregos e impulsionando o comércio local, por outro cresce o coro de críticas à ideia de que o Estado possa se envolver em dívidas privadas, especialmente num cenário de tantas carências urbanas. Nos bastidores do Corinthians, o clima é de cautela. Dirigentes evitam comentar publicamente, mas a notícia teria sido bem recebida por parte da cúpula alvinegra, que vê na eventual ajuda uma chance real de reorganizar as finanças e, quem sabe, abrir espaço para novos investimentos em futebol. Se será promessa ou ação concreta, só o tempo e a pressão popular dirão. Mas o fato é que o nome de Ricardo Nunes entrou, ainda que indiretamente, na pauta do Timão. E, em ano pré-eleitoral, isso nunca é por acaso. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!